Sonic é um ouriço que nasceu com poderes fenomenais que lhe conferem uma velocidade fora do normal. Criado pela coruja Longclaw, ele foi ensinado a esconder os seus poderes ao máximo, sob pena de que pessoas más o queiram roubar depois de o descobrirem. Mas como criança que era, ele não levava os conselhos muito a sério. Um dia, ele e Longclaw são atacados por uma tribo que o descobre e o persegue. A coruja tenta fugir com Sonic, mas é atingida por uma flecha. Para salvar o ouriço, ela usa um dos seus anéis mágicos que permitem abrir portais para outros mundos. Ela dá-lhe um saco desses anéis e explica-lhe que ele apenas os deve usar para fugir para um novo mundo sempre que for descoberto. Ele entra no portal e ela fica para trás, impedindo que a tribo o persiga. Desta vez, ele vai seguir o pedido dela à risca. Anos mais tarde, depois de ter visitado alguns mundos, Sonic está na Terra, em Green Hills, onde já permanece há algum tempo. Ele diverte-se a observar alguns cidadãos de lá, como o xerife Tom Wachowski, que apelidou de Senhor dos Donuts porque o vê frequentemente a falar com Donuts. Além dele, Sonic também gosta de se divertir a fugir de Carl, um homem considerado louco por afirmar que existe e que já viu um demónio azul na cidade. Mas ninguém acredita nele. Apesar de observar vários cidadãos e as suas atividades diárias, com quem Sonic mais passa tempo, anonimamente, é com o xerife, juntando-se à janela dele, à noite, para verem filmes em família. Apesar de gostar da sua vila e de cumprir uma tradição da sua família, Wachowski sente-se mais um babysitter da cidade e do seu companheiro pouco inteligente do que um salvador. Em breve, ele planeia mudar-se para São Francisco, onde foi aceito para prestar serviços. Com ele vai a sua companheira Maddie, uma veterinária a quem Sonic chama Senhora dos Pretzels, e o seu cão, Ozzy. Lá o xerife espera ter uma função mais desafiante e onde possa realmente ajudar pessoas em situação de vida ou morte. Quanto a Sonic, após tantos anos sozinho, ele sonha em poder fazer atividades em grupo. O seu maior objetivo é fazer um amigo. Ele tenta se divertir e a sua velocidade permite-lhe jogar ping-pong ou beisebol sozinho, mas não tem a mesma magia. As coisas começam a mudar quando o xerife descobre um espinho azul no chão e quando o ouriço tem uma descarga de energia provocada pela sua frustração em sentir-se sozinho, o que provoca uma quebra elétrica em toda a cidade. I'm sure no one noticed that giant blue explosion, right? Depois disto, os membros do governo reúnem-se para tentarem perceber o que pode ter provocado aquilo e que medidas podem tomar. É então que decidem chamar o Dr. Robotnik, um gênio louco, com tecnologia de ponta, muito acima de qualquer outro ser humano. Ele começa a investigação com a ajuda do seu companheiro Stone e descobre que foi tudo provocado por um ser que não é da Terra. Sendo obrigado a sair da sua toca, porque os robôs de Robotnik a estão prestes a descobrir, Sonic foge para a casa do xerife, onde planeia usar um dos anéis para viajar até ao planeta dos cogumelos. Quando está prestes a usar o anel, o xerife entra na garagem e, assustado com o ouriço, dispara um tranquilizante. Antes de desmaiar, a última coisa que Sonic vê é a t-shirt do homem que diz São Francisco. Assim, um portal abre-se em São Francisco, onde Sonic deixa cair o saco com os restantes anéis, depois de desmaiar. Com Sonic inconsciente, o xerife tenta analisá-lo, mas o ouriço acaba por acordar. Depois de fugirem de Robotnik, que chegou para investigar a casa de Tom, o xerife torna-se um fugitivo e aceita ajudar Sonic a chegar até São Francisco. Pois apesar de tudo aquilo parecer uma loucura, humano ou não, é alguém que precisa realmente de ajuda e está numa situação de vida ou de morte. Pelo caminho, uma amizade entre os dois nasce e ele também ajuda Sonic a arriscar várias coisas da sua lista de coisas a experimentar antes de deixar a Terra. Após lutarem contra alguns robôs do Doutor, Sonic fica ferido e Tom leva-o até à casa de Rachel, a irmã de Maddie, que o odeia. Lá está a sua mulher, que viajou mais cedo até à cidade para procurar casa antes de eles se mudarem, e consegue ajudar Sonic a recuperar. Como presente, ele recebe ainda um calçado novo da sobrinha da veterinária. O casal e o ouriço partem então para o edifício onde o saco de anéis caiu, e quando estão prestes a recuperar, Robotnik aparece com um novo poder. Agora o seu veículo consegue voar à velocidade de Sonic porque ele está a usar o espinho que encontrou em casa de Tom como fonte de energia. Os dois partem numa grande perseguição e mesmo com os anéis, Sonic não o consegue despistar. A perseguição termina em Green Hills, com Sonic inconsciente. É então que o xerife intervém e ao vê-lo em apuros,
toda a cidade se junta para o defender. É quando Wachowski diz a Robotnik que vai proteger Sonic porque ele é seu amigo, que o Ouriço se levanta e tem outra descarga de energia. Com os seus poderes, que ele se compromete a não esconder mais, mas sim a usá-los para proteger os seus amigos, ele empurra Robotnik para o mundo dos cogumelos, num portal que o xerife abriu com um dos anéis. Com o Doutor fora, e agora que já todos na cidade sabem que Sonic existe, ele decide ficar na Terra e passa a morar com Tom e Maddie, em segredo, como se fosse filho deles. This is our moment. A enlouquecer no reino dos cogumelos há quase um ano, enquanto tenta formular uma boa receita para uma bebida composta apenas de cogumelos, Robotnik consegue emitir uma onda de energia para o espaço usando o espinho de Sonic com que ficou depois do último embate com o Ouriço. Horas após lançar o sinal, ele é visitado por 3 seres armados para quem ele prepara um ataque surpresa. Depois de os imobilizar, ele prepara-se para usar o portal que eles abriram, mas sai de lá Knuckles, com quem o Doutor forma uma parceria para abater Sonic. Sozinho em casa, pois os Wachowski foram ao casamento de Rachel, a irmã de Maddie, Sonic diverte-se com o cão Ozzy, enquanto recebe várias chamadas de vídeo de Tom, que se quer certificar de que está tudo bem. O Ouriço é atacado pela nova dupla e não consegue passar por Knuckles. É então salvo por Tails, uma raposa invulgar de 2 caudas, que o tem observado desde a sua descarga de energia no campo de beisebol e o vem avisar das intenções de Knuckles. Eles fogem para a casa do Wade, o agente trapalhão, e do mapa que Long Claw deixou com Sonic ativa-se uma mensagem em holograma. Long Claw surge dando-lhes a conhecer a Esmeralda Mestre, uma esmeralda criada pelos Echidna ao fundirem 7 outras joias que dariam um poder extraordinário a quem a usasse. Achando a joia perigosa demais, as corujas roubaram-na à tribo e mantinham-na protegida. É por isso que os dois povos estavam em guerra. É essa esmeralda que Knuckles quer recuperar e por isso atacou Sonic, achando que ele pode ser a chave para a encontrar. Depois de ficarem a saber a localização de uma bússola que leva até à esmeralda, Sonic e Tails partem à aventura e começa uma caça à joia. Pelo caminho, eles reforçam a sua amizade e até fazem uma batalha de dança na Sibéria. Durante o processo de busca, o casamento de Rachel é arruinado por Tom, que usa um anel para salvar Sonic, e é então revelado que o casamento era uma fachada e que a maioria das pessoas presentes eram agentes do governo disfarçados, incluindo o noivo, com o único objetivo de capturarem o Ouriço. Assim o fazem, levando Tails como extra. Mas usando as ferramentas na mochila da raposa, as duas irmãs têm um momento heroico e salvam os dois amigos. Para a felicidade de Rachel, apesar de ser um agente disfarçado, o suposto noivo apaixonou-se mesmo por ela e ficam juntos. Longe dali, Knuckles e Robotnik conseguem chegar à Esmeralda, com a bússola que roubaram a Sonic, e o Ouriço, que anteriormente andava a tentar ser o herói da cidade, provocando mais prejuízo do que ajuda, sendo que este é finalmente o seu momento heróico. Sozinho, ele vai tentar enfrentar os dois vilões. Depois de passarem por um labirinto, inicia-se uma nova luta e, aproveitando aquela distração, o Doutor deita a mão à Esmeralda, traindo Knuckles. Ao perceber que Robotnik não tem honra, ao contrário de Sonic, e que o dia mais trágico da sua vida, em que perdeu o seu pai e a sua tribo, é o mesmo dia em que Sonic perdeu a sua mãe, o Guerreiro Vermelho junta-se ao Ouriço e à Raposa. Com o poder da joia, Robotnik teletransporta-se para a cidade e constrói um robô gigante que parece imparável. No entanto, com recurso a uma avioneta, o trio consegue tirar-lhe a Esmeralda, que se une a Sonic, permitindo que ele derrote Robotnik facilmente. Oh, it's like that? Okay, we're not friends. Agora, com um novo grupo de amigos, Sonic está mais feliz do que nunca e juntos divertem-se enquanto protegem a joia. Por fim, ao investigarem a base de dados de Robotnik, os agentes encontram arquivos do projeto Shadow.